dei o comando aqui, a aula está sendo gravada a partir de agora. E quando for depois, eu vou jogar essa aula lá para o YouTube e mando para vocês, se alguém quiser reassistir a aula, quiser precisar rever alguma coisa. Se bem que boa parte das dúvidas nós vamos tirar aqui durante a aula hoje, mas se de repente surgiu alguma coisa depois e o grupo está fechado, então chega aí, dá uma assistidazinha novamente na aula e dá tudo certo, tá ok? É, vamos seguindo, vamos começar então. Tá todo mundo escutando bem? Vamos lá. Caio tá ali, já deu o sinal. Pessoal, vê só. A religião judaica, a religião judaica, uma das religiões mais tradicionais do planeta, como eu já falei para vocês, é uma religião histórica, inclusive uma religião que deu origem à religião cristã, né, a qual a maioria segue, né, a maioria, eu acho que se não todos, né, daqui da sala, mas aí a grande maioria segue a religião cristã, né, independente da denominação, se é alguma igreja evangélica, se é igreja católica, seja lá qual for. E essa religião, né, o judaísmo, na verdade, ele vai ter como o grande líder, né, inicial, né, o primeiro grande líder do judaísmo, foi um camaradinha chamado Moisés, que, na minha opinião, foi um dos maiores líderes que já surgiu no mundo, tá certo? Foi um dos camaradas que teve Eu vamos dizer conheço assim, bem a história de conhece bem, né? Moisés, Sim, sim, até a unção do povo. certo. E Moisés, ele vai ser um camarada, assim, muito, muito bacana, velho, devido ao seguinte, a história dele, né, só para resumir aqui, ele é, devido a algumas perseguições que estavam acontecendo na época e tal, ele é jogado em um rio, né, dentro de um cesto. A filha do faraó encontra o camarada e cria ele, né, e cria ele, em outras palavras. E Moisés, ele recebe, para vocês terem ideia, ele vai receber a melhor educação que existia na época. Ele estudou na melhor, cara, a principal civilização que existia era a civilização egípcia. E Moisés foi educado do dentro ali do Egito, tudo mais, recebeu a melhor educação Palácio. que existia, né? E aí quando ele cresce, né, quando ele se torna já adulto, ele é chamado por Deus para levar o povo dele, né, tirar o povo dele do Egito e levar até a Terra Prometida. E aí vocês conhecem mais ou menos a história, né, das 10 pragas. Tem aquela praga que as meninas adoram, que é aquele monte de rã invadindo, né? Para quem gosta de rã é perfeita essa praga aí, né? Cada rã desse tamanhão assim, aquelas rangolias gigantes mesmo, tá certo? Então, Moisés, ele tem um trabalho, rapaz, que eu acho assim, inclusive eu já fiz um trabalho sobre Moisés, quando eu fazia faculdade de administração, né? Eu comecei a fazer faculdade de administração, fiz 6 meses ainda, depois vi que não dava certo, eu tinha que ser professor mesmo. Aí eu fiz um trabalho sobre Moisés, como exemplo de liderança. Por quê? O cara ele lidera. Pensa comigo. A gente às vezes tem dificuldade de liderar um grupo de. A gente vai montar um grupo na escola com 3 alunos. Às vezes esses 3 alunos brigam entre si, se desentendem constantemente, né? Aluno que o diga. E o que acontece? Ô, João Moisés ele Paulo, lidera. mandaram mensagem no seu grupo dizendo que não estão conseguindo entrar, não. Certo, eu vou ver aqui quem foi a pessoa. Graziele não está conseguindo entrar. Oi, Grazi, bom dia. Qual o problema? É link? Seria o quê? E Moisés, ele vai liderar um povo que reclamava de hora em hora, de minuto em minuto, reclamava de tudo, tá certo? Reclamava de tudo. Então, por exemplo, eu vou aplicar para hoje. Ah, velho, tá chato demais. Tá todo mundo de quarentena. Aí acaba a quarentena. Ah, velho, tava bom quando tava na quarentena. Vamos voltar pra quarentena. Ah, bicho, eu queria tanto um açaí aqui no meio do deserto, aí chegava um monte de açaí. Ah, não, não queria açaí não, agora só queria se fosse um sanduíche. Então, assim, era um povo que nunca estava contente com nada que Deus dava para eles. E Moisés, rapaz, tinha que saber lidar com esse povo, aquela paciência toda, aquela coisa toda. Era um povo que reclamava de tudo. O povo reclamava do dia, reclamava da noite, reclamava da luz, reclamava do escuro, reclamava do frio, reclamava do calor. Ou seja, era um povo que o que fazia só era reclamar mesmo. Eu tô tentando aqui ver se eu gero um link aqui para mandar para Grazi. Era um pouco só fazer reclamar, em outras palavras, tá certo? E Moisés, ele consegue ali, né, recebe ali de Deus, né, diretamente da mão de Deus, os 10 mandamentos, que são conhecidos, né, dentro do meio judaico por decálogo, tá certo? Decálogo, os 10 mandamentos, tá certo? A gente
Não pense que eu não estou dando atenção a vocês, não é? Porque eu estou tentando mandar aqui para a Grazi aqui o link, tá certo? Mas aí se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir perguntando. E o decálogo, pessoal, vai ser, como é que eu vou dizer assim, a base da lei judaica, tá certo? Os 10 mandamentos são a base da lei judaica, tá certo? Gente, alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Ah, ela estava tentando entrar, acho que pelo Google Meet. É pelo Zoom, criatura. Pronto, vamos lá. Ah, Moisés, ele... Peraí, deixa eu só... Acho que o som tá achando duplicado aqui para vocês. Deixa eu mudecer aqui um dos microfones. Pronto. E Moisés, ele pega, cara, essa missão e vai ali conduzindo o povo para até, né, o objetivo é tentar chegar até a terra prometida, tá certo? E Moisés, ele vai até a terra prometida, tá certo? E Moisés, ele vai até a terra... Deu eco, não foi o microfone, perceberam? Bruno fez uma cara, né, repetiu. Aí, pessoal, A tua câmera tá travando, João Paulo. o primeiro tá travando. A internet tá um pouco instável, Que na bom, verdade. achei que era só eu que tava com isso. Tô mexendo agora, estão me escutando. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Me Tá escutar? travando ainda. Vai estar escutando? Tá. Tô conseguindo ouvir, João Paulo, mas às vezes, quando você for mandar a mensagem pra Grazi, travou na metade que você tava falando, aí eu não escutei metade que você disse. Tá. Eu tava falando o seguinte. Tá dando pra escutar agora direitinho? Tá. Tá, né? Eu tava falando que Moisés, ele recebe uma Tá. missão, né? Conduzir o povo, né? Então ali, aquela turma todinha pelo deserto reclamando, tudo mais, né? Reclamando de tudo, nada tava bom, nada tava legal. Aí, enfim, né? Um camarada que ele tem que se destacar, né? Ele recebe ali os 10 mandamentos que vão ser a base da lei judaica. E ele tem que ser sempre lembrado como um exemplo de liderança religiosa. Né? Só para pontuar aqui, o líder religioso dos judeus, ele é chamado de rabino, tá certo? Se você acreditar, não escutei nada de novo. Mas eu vou alguém... sair do meu quarto e ir para outro canto com mais internet. Eu Pode acho que é a ser. chuva. Pode ser também, viu? Pode ser também. Eu acho que é a chuva. Certo, pode ser também, viu? Veja aí. Todo mundo, o resto das pessoas, né? Vocês estão escutando? Estão conseguindo ouvir, pessoal? Eu tô escutando. Tá, né? Beleza. Guilherme, por favor, eu preciso que você ligue sua câmera, tá certo? Guilherme tá mentindo, rapaz, já aqui. Guilherme já chegou mentindo aqui na aula. Botou Guilherme Gatão no nome, viu? Deixa eu... Pronto, vocês estão com microfones mudos, tá certo? Eu vou continuar aqui. O rabino, viu, pessoal? O líder religioso dos judeus, tá certo? Chamado de rabino. Ele é responsável por aplicar a lei judaica, né? Por fazer com que a lei judaica seja seguida, né? Seja respeitada entre a comunidade judaica que ele lidera, né? O pessoal ali da sinagoga. A sinagoga é o templo dos judeus, na verdade. E eles acreditam, né, que a única autoridade, né, a única palavra que eles acreditam é a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Tá certo? É a Torá judaica, é a base da lei deles. E o rabino, ele tem a autoridade de fazer a interpretação desse livro, né? Ele tem a autoridade para fazer a interpretação da Torá. E lembrando, né, que assim como nós, os judeus, eles acreditam na existência de apenas um Deus, tá certo? O Deus que eles chamam de Deus de Moisés, né, tudo mais. E não, certo? Diferentemente de nós agora, eles não acreditam em Jesus como Salvador, tá certo? Embora Jesus tenha sido judeu, mas eles não têm Jesus como Salvador, não, tá certo? Entenderam essa parte aí, pessoal? Eles acreditam em Deus como Criador, um Deus único, o mesmo Deus que a gente acredita, inclusive, porém, eles não acreditam em Jesus como Salvador. Eles ainda estão esperando, na verdade, o Messias, né? Eles estão esperando aí o Salvador, que já veio, né? Só que eles
não acreditaram muito. Gente, alguma pergunta sobre o judaísmo ou a gente já pode seguir para o islamismo? O islamismo vai ser bem fácil de vocês entenderem, porque é aquela coisa. O islamismo a gente já estudou ele no começo do ano, né, lá em História. É uma religião que vai ser fundada pelo profeta Maomé. Maomé, viu, gente, ele é conhecido, assim, no meio... Nós chamamos aqui ele de Maomé, só que lá no Oriente Médio, ele é chamado de Muhammad, tá certo? É Maomé pra gente. Se vocês forem conversar com algum amigo árabe de vocês, aí vocês chamem lá o fundador da religião dele de Muhammad, tá certo? Não chame Maomé não, que talvez ele não saiba. Maomé é o nome ocidental dele, tá certo? É o nome que nós, aqui do Ocidente, demos ao camaradinha lá, tá certo? E essa religião, né, só para gente relembrar, o islamismo, ele é fundado em cima de um livro. Que livro é esse? Qual é o livro sagrado lá do islamismo? Alcorão. Alcorão, né? Que o Alcorão também recebe um outro nome, Corão, simplesmente. Então, chamou ou Aí Alcorão eu ia ou dizer isso. apenas Corão, exatamente, certo? Qualquer um dos dois está correto. Professor, na prova que você lembrar, tá perfeito, tá certo? Ou Corão, ou Alcorão, seja lá o que for, tá perfeito para você lembrar, tá certo? E esse... Viu? Certo, Grazi. Veja, a aula está sendo gravada, você pode assistir depois. Agora ela está sendo pelo Zoom, tá ok? E esse livro, pessoal, ele é muito importante, né, dentro da tradição judaica. A gente tem cristãos que questionam a Bíblia, mas não existe um muçulmano que sequer que questione o Alcorão, tá certo? Eles são mais fiéis aos fundamentos ainda que nós cristãos somos, tá certo? E a história do Alcorão, na verdade, é o quê? É uma revelação que que Maomé recebe diretamente do anjo Gabriel. Então, a tradição muçulmana prega isso, né? Que Maomé tenha recebido uma visita do anjo Gabriel e que o anjo Gabriel revelou para ele os fundamentos lá do islamismo, tá certo? E também tem um período muito importante dentro da história muçulmana, né, dentro da história islâmica, que é quando, devido a perseguições, Maomé ele migra, né, para outra cidade. Ele vai para a cidade de Medina e aí marca o início do calendário muçulmano. Essa ida de Maomé para Medina recebe um nome. Quem é que consegue lembrar que nome é esse? Caio já deu uma olhadinha na apostila para conferir. Mas pode dizer aí, quem lembrar ou quem viu na apostila, diz aí. É um dos acontecimentos mais importantes na religião muçulmana e marca o início do calendário árabe, do calendário islâmico. Égira. Égira. A Égira, exatamente, tá certo? Tanto é como eu já expliquei para vocês que os árabes, né, os muçulmanos, eles têm uma maneira diferente de contar o ano, né? Então, para eles, o ano, né, eles começam a contar a partir do ano 622. Então, eles devem estar ali pelo ano 1300, né? Acho que 1400 e alguma coisa, né? Eu não vou fazer cálculo agora para descobrir há quanto tempo eles estão, né? Quanto tempo é que zerou o calendário deles. Então, assim, a base da religião deles, como eu falei para vocês, é o... não, é outra turma já. Aqui nós temos assistência de palco, viu, gente? O negócio aqui é perfeito. Olha só para vocês verem aí, certo? Tá bem quentinho, bem forte, do jeito que eu gosto, com certeza. Deixa eu ver se dá para queimar a boca. Quem quiser, viu, você dá uma golada virtual aí, tá bom? Mas tá forte mesmo, do jeito que eu gosto. Perfeito. Então, assim, lá em Medina, né, vai ser quando Maomé ele vai ser exaltado como um grande líder religioso e vai lançar os fundamentos, né, que vão ali estabelecer a religião muçulmana, tá certo? O grande líder, né, o grande líder, sem dúvida. Vocês veem, por exemplo, né, o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, né, de certa forma Jesus Cristo, vamos assim dizer. Você vê cristão fazendo piada dele. Agora você não vê nenhum muçulmano fazendo piada de Maomé, por exemplo. Ele é muito respeitado, inclusive teve uma polêmica aqui, eu acho que ano passado, né, aqui no Brasil, que um pessoal de um canal tinha feito um filme em que nesse filme eles duvidavam, né, para não citar nomes aqui, eles duvidavam da opção sexual de Cristo, né? Diziam que talvez Cristo não fosse heterossexual, aquela coisa toda.
E ninguém faria isso. Professor, Oi? esse Ah, filme foi pra Netflix. foi pra Esse. Netflix? Foi pra Netflix. Eu vi ele. Pronto, então perfeito. Porque ele foi pra Netflix. Qual é o nome dele? Eu não lembro exatamente o nome do filme, mas a questão é a seguinte. Saiu da Netflix. Isso teve uma polêmica, a justiça foi em cima, tudo, né? Isso, exatamente, a justiça foi em cima, tudo. Foi aquela emissora Porta dos Fundos que fez o filme, não foi? Pronto, exato, Foi pra exatamente. Netflix. Essa aí, Caio, exatamente. E você não vê, por exemplo, se faz, cara, uma piada dessa com Maomé, por exemplo, a gente tem uma guerra santa, a gente tem uma nova cruzada, porque os muçulmanos invadem, entendeu? Ninguém faz, por conta que eles têm um zelo muito grande. Eles têm um zelo tão grande por Maomé, que quando eles vão representar Maomé em alguma pintura, eles cobrem o rosto dele. Né? Eles colocam como se fosse um pano no rosto dele, porque eles não se acham dignos nem de reproduzir o rosto de Maomé, tá certo? O professor, essas imagens de Maomé que a gente vê nos livros, vê na internet, essas imagens são criadas por pessoas não muçulmanas, na verdade, tá certo? E tem assim por base, eles olham como é um muçulmano moderno, né, como é um árabe hoje, e reproduzem o rosto dele. Mas assim, não tem, eles não fazem nada que represente a imagem de Maomé, a imagem de Deus, né? Eles chamam de Alá, mas é o mesmo Deus que a gente acredita, nada que represente a imagem de Alá. Então, eles nunca, assim, eles têm um zelo muito grande, né? Eles têm um cuidado muito grande com relação a um respeito muito grande com relação à figura de Maomé, né? A figura de Muhammad, que é o líder religioso deles, tá certo? E também uma coisa, algo que vai revolucionar ali naquele período, é que toda a comunidade ali era politeísta. E o islamismo, ele é uma religião monoteísta. Em outras palavras, eles vão mudar até a forma das pessoas pensarem, tá certo? E um detalhe também interessante é que eles não acreditam em Jesus como Salvador, eles acreditam que Jesus também tenha sido um profeta, assim como Maomé. Então, observe que no judaísmo, eles menosprezam totalmente a figura de Jesus Cristo, certo? Já no islamismo, eles não têm Jesus como Salvador, mas têm Jesus como profeta, ou seja, eles amenizam um pouquinho ainda com relação ao judaísmo, tá certo? Então eles têm um certo respeito ainda pelo fato de Jesus Cristo ter sido, né, segundo eles, um profeta, não o salvador do mundo, não o Messias, não aquela pessoa que veio para redimir a humanidade do pecado, não. Ele é simplesmente um profeta, tá certo? E aí ele lança também, Maomé lança também as bases, né, os 5 fundamentos da fé muçulmana, que agora eu jogo para vocês. Quem é que lembra aí quais são os 5? Eu lembro de um deles. O primeiro é crer somente em Alá e espalhar os ensinamentos dele. Certo? Que somente falar. Desviar 2,5% de sua renda familiar para os pobres e A necessitados. peregrinação. A O peregrinação, jejum. o jejum. E tem outro também, que tem que ser feita todos os dias. Oração. A oração, né? Voltado para Meca. Voltada para a Meca. Isso, voltado para Meca. Que eu até falava para vocês que os muçulmanos, Professor, eles transportam um tapetinho, né? Para usar na hora da oração. Pode falar, Caio. Pra tudo. Aí quando a hora. professor, o nome do filme é Porta dos Fundos, a primeira tentação A de primeira... Cristo. Certo, pronto. Conferido aí. Então, assim, observe que esses fundamentos, eles seguem fielmente. Então, o muçulmano, ele pode estar onde for, deu a hora da oração, ele para, certo? Então, eu até falar para vocês, né, que nas ruas de países de maioria árabe, a gente vê na rua, né, deu o horário da oração, aquele monte de gente, né, ali fazendo a oração voltada para Meca. Inclusive, tem uma curiosidade, um astronauta muçulmano, ele estava perguntando como é que ele ia fazer para orar em direção a Meca se ele está em órbita. Então, como é que ele ia saber a direção de Meca? Aí, o líder religioso dele falou que o coração dele deveria estar voltado para Meca, ou seja, a intenção dele deveria estar, né? Até porque ele ia estar em órbita, né? Se, como não tinha gravidade, ele ia estar girando a todo momento ali, né? Em órbita, né? Não tinha como ele saber a direção certa, né? A direção exata com relação a Meca. Mas eles são muito, cara, eles são muito, assim, muito fiéis mesmo aos princípios da religião deles. Né? Tanto é que são pessoas altamente caridosas e pelo menos uma vez na vida, se tiver condição financeira, claro,
tem que visitar a cidade de Meca. Né? É um princípio de fé deles. E aqui tem uma curiosidade na Esse apostila povo de só vocês. segue essa religião, né, João Paulo? Isso, exatamente. Ela é uma religião unificada, se bem que tem dissidências, né? Tem sunitas e xiitas, né? Que são duas dissidências dentro do islamismo, mas que aí a gente analisa depois essas diferenças, tá certo? Aí, vê só, na página 24 da apostila de vocês tem um quadrinho com o nome Curiosidade. E diz assim, ó, os islâmicos reverenciam Alá, né, que é o mesmo que Deus, mas vocês sabiam que a religião islâmica acredita que existem 4.000 nomes para Deus? Então, eles acreditam que existem 4.000 nomes diferentes de você chamar por Deus, né? A maioria chama de Alá, logicamente, mas aí eles dizem o seguinte, que desses 4.000, 99 estão no Alcorão. Então, dentro do Alcorão, se você for ler o Alcorão, você vai encontrar 99 nomes diferentes pelos quais eles chamam Deus. E o 100º nome, eles só revelam para pessoas mais iluminadas, ou seja, para aquelas pessoas mais fiéis dentro do princípio da religião, aquelas pessoas que já estão há muito tempo dentro da religião. E aí eles citam alguns nomes, ó. Deus ele é chamado dentro da religião muçulmana de o guia, o compreensivo, o provedor, o engrandecedor, o paciente, o eterno, o amoroso e o clemente. Fora, né, de acordo com eles aí, 4.000 nomes diferentes pelos quais eles podem estar se referindo, né, podem estar ali se referindo à pessoa de Deus, tá certo? Aí vejam só, tem uma atividade aqui na apostila, tá ok? Eu vou explicar para vocês como é que ela vai ser feita. Vocês vão fazer o seguinte, ó, letra A, escolha um líder religioso que surgiu ao longo da história e pesquisa a sua biografia e sua prática religiosa, certo? Primeira coisa é isso aí, o professor vai pesquisar como? Leitura, vídeo, sites, de preferência, pessoal, quando vocês forem pesquisar sobre religião, busquem o site que seja da própria religião, tá certo? Por quê? Qual é o problema? Porque existem sites em que as pessoas se encarregam apenas de, assim, negativar, né? Apenas de falar mal da outra religião. Então, procurem o site da própria religião, procurem conhecer através do próprio site. Sites seguros, né? Sites que deem informação segura, informação precisa a respeito do assunto. Então, aqui ele cita 4. Ele cita, aqui na apostila, Siddhartha Gautama, né, que é o fundador do budismo. Kung Fu Tse, que é o fundador do confucionismo. Allan Kardec, que é do espiritismo. E Mãe Menininha do Gantois, que é do candomblé. Ô, professor, eu não quero pesquisar um desses 4, eu quero buscar outro, né, que eu gosto muito, tem um líder religioso que eu admiro, ele e tudo mais. Fica à vontade, tá certo? Aqui é uma sugestão, tá ok? Vocês vão poder escolher o que vocês quiserem, mas se tivessem ideia, ou quiser seguir aqui o roteiro, pode escolher um desses 4. Lembrando que é só um dos 4, certo? Não vão pesquisar 4 biografias não, porque vocês vão passar a semana toda somente pesquisando biografia, tá certo? Escolhe um dos 4 ou escolhe outro que vocês queiram, tá certo? Outro que seja da preferência de vocês. Aí, quando vocês escolherem esse líder, que vocês estudarem a biografia dele, que vocês conhecerem quem foi essa pessoa, o que foi que ela fez de tão importante para ser elevada a essa categoria aí de liderança religiosa, aí vocês vão responder a alternativa B, ó. Escolha um líder e complete o espaço abaixo com o nome dele. Então, você vai primeiro colocar aqui o nome dele, tá certo? Chegou aqui aviso de 10 minutos para o fim da reunião. Vocês vão colocar o nome dele, por exemplo. Eu escolhi Siddhartha Gautama, por exemplo. Então, Siddhartha Gautama é meu modelo de líder. E abaixo eu vou escrever, né, as atitudes que ele teve, né, o que foi que ele fez de tão bom para a humanidade, para ele ser, né, para eu ter essa pessoa como meu exemplo de líder. Tá certo? Então não é só colocar por colocar, ler o nome da pessoa. Opa! Ô, professor, que religião é o confucionismo? O confucionismo ela é uma religião. Eu não vou te dizer exatamente agora. Eu não lembro se era japonesa ou se é chinesa. Mas parece que é japonesa, ela. Ela é uma religião bem... Ela confunde a pessoa? Oi? Ela confunde a pessoa? Não é que ela segue o cara que criou os fundamentos dela, foi um camarada chamado Confúcio, né? Um filósofo chamado Confúcio. Aí por isso que ela recebe esse nome de confucionismo, viu? É como o cristianismo, né? Professor, Oi? quando você pesquisar a biografia, é para escrever em um local separado ou escrever na alternativa B? Não, você já completa a alternativa B. Você vai direto para a alternativa B. Tá certo? Você coloca quem foi Como assim? o seu líder, tá certo? Você na letra A você vai escolher, você só vai... A letra E é mais orientativa, vamos assim dizer, né? Para vocês escolherem ali quem foi o líder, vocês escolheram um líder ou citar, né? E aí,
Na alternativa B, vocês colocam na primeira linha o nome do líder, tá certo? E em seguida, por que essa a pessoa gente tem o poder de líder. Certo? Por que foi que você escolheu essa pessoa. Tá bom? Se não couber nessas duas linhas aí, vocês escrevem mais embaixo. Não precisa mandar pelo Classroom, tá certo? Essa resposta. Por quê? Porque próxima semana a gente corrige por aqui mesmo. A gente vai corrigir ao vivo, tá Sim. bom? A gente vai abrindo aí o Sim, microfone. e Vai... na letra A é para você fazer a biografia. Não vai precisar fazer, não. É só a letra A é só para Você faz a você. biografia. É só para você escolher um desses 4 aí ou algum outro que Ah, você tá. queira. Tá certo? Ô, professor, falta 7 minutos. Certo. Sim, Luna, professor, pergunta. É para Oi? fazer a atividade 5? O senhor É para fazer a atividade 5? professor, o senhor conhece algum líder que foi da Não, Luara. cristianismo? Algum líder do cristianismo? Não, olha, tem o próprio Cristo, tem algum dos apóstolos também, Pedro, Paulo, João, Mateus, Lucas, Marcos, e também vão ter os líderes modernos, né? Então, existem os papas, né, que tem histórias, muitos deles, né, tem histórias de renúncia muito bonitas, existem também alguns exemplos dos reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino, aquele camarada agora, John Wycliffe, entendeu? Existem os reformadores também. Essa questão da reforma também vocês vão estudar em história, inclusive. Então, assim, vocês podem, né? Pode botar tipo Moisés. Também, certo? Então, assim, vocês é que vão escolher o líder religioso que vocês preferirem, certo? Aqui, pronto, a gente teve aí Irmã Dulce, né, que recentemente foi canonizada, né, aqui no Brasil. Aqui na cidade nós temos um líder religioso que é muito exaltado, que é o próprio Frei Damião, né? Muito exaltado. Frei Damião. Exato, né? Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades para vocês fazerem essa pesquisa, tá certo? Aí vai depender, logicamente, da criatividade, né? Vamos dizer assim, da disposição de vocês em escolher a pessoa correta, né? A pessoa que vocês acharem que é correta, na verdade, né? Ninguém vai estar aqui para julgar. Ah, não, o líder religioso escolhido por Murilo não deu certo, o de João Gabriel não deu certo, não. A escolha é de vocês, tá certo? A escolha é de vocês. Ninguém é que vai defender o cara. Aqui a gente vai simplesmente dizer por que é que ele é um exemplo de liderança religiosa, tá certo? Inclusive, se vocês quiserem pensar em pessoas locais também, fiquem à vontade, tá bom? Bom, gente, mais alguma dúvida? A gente tem 5 minutinhos só para encerrar aqui. Em todo caso, veja, a internet está um pouco instável até para alguns de vocês, eu estou percebendo. Não. Certo. Vocês podem jogar alguma dúvida que tiverem por grupo, tá certo? A gente responde por lá também, tá bom? Mas a tarefa é bem simples, a atividade é bem simples. Próxima semana, a gente estuda a respeito do cristianismo, né? Como estudar a religião, a liderança religiosa dentro do cristianismo. E vamos dando aí continuidade à matéria, tá certo? Segunda-feira, a gente tem aula de história, certo? Vai ser ao vivo também, tá ok? E de agora em diante, a possibilidade é que sejam todas as aulas ao vivo, na verdade, tá bom? Então, vou dar aqui o comando para a gente encerrar a reunião. Bom final de semana aí para vocês e até a próxima segunda. Daqui a pouco é de Joyce, né, gente?